Fala galera, beleza? Eu sou o Maicon, bem-vindo. Eu sou o Maurício. E hoje nós vamos reagir ao vídeo Os 10 fatos surpreendentes do do Brasil. Brasil. É um vídeo sobre curiosidade pra gente ver como é que vai ser. Sim, do Plano Piloto, canal. Canal Plano Piloto, e esse vídeo não vai ser tão comédia, mas vai ser De curiosidade. interessante, né? Então, Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar os comentários. é isso aí. E o canal também, o vídeo vai estar com o link na descrição embaixo. Beleza, perfeito. Então bora lá, vamos ver como é que vai ser esse vídeo. Alô, alô, YouTube! O Brasil é um país enorme, o quinto maior país do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Realmente Aqui vão não tem 10 dimensão do fatos tamanho, surpreendentes sobre a geografia do Brasil. Tem O último noção. é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que, na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa, que é plano, Se abre, num papel né? quadrado, normalmente, Assim. é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então, nenhum mapa que você vê em 2D, assim, numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz, mais ou menos, é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes, ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. Que doido. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse A nos Rússia é polos gigante ou se de ele qualquer estivesse forma. mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, Amazonas, eu acho que por vou ter exemplo, parar, que é né? o maior Aquele estado outro do grandão país. ali. Sim. Atravessando o Do estado lado. seria o gigante. mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão Caraca. grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura, em torno de 80 km mais para baixo. Caraca, Isso é 10 vezes absurdo. mais alto que o Monte Everest. Ou seja, se tivesse o Que Monte Everest loucura. na ponta do Amazonas, você Ficaria não iria abaixo. conseguir ver se estivesse no meio do caminho, mesmo em cima de uma árvore. Em comparação, se formos para um estado menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado, e duas pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Só Também, luz. gente, não vamos confundir o oito. estado do Amazonas com a floresta amazônica, Que é que muito maior. continua passando o estado por Sim. quilômetros e quilômetros, tendo ao todo mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Quase Falando nada. em floresta amazônica, número 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde pequeno, eu ouço que o rio Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem saber disso, mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Como se Se fosse você uma percorrer veia. todo o percurso, desde a nascente até a foz, Literalmente, né? é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta.
Cara, Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele Não, pode volta chegar no até Brasil. lá, perto da Antártida. Nossa. no Brasil Número não. 4, divisa. O Brasil, ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de 2. Qual os dois? Vamos ver se tu sabe. É, Calma aí, não responde. Se Não é- vocês assistirem esse vídeo aí, comenta aí quais são os dois, se você sabe. Vai. um deles é o Chile, É o Chile que eu e acho que é o mais óbvio, né, no canto. Colômbia, eu acho. Né? Não, não é Colômbia. Não. Não, é o Equador, se eu não me engano. Então eu vacilei. Desculpa, gente. Sabe quais? O Equador e o Chile. Mas É, isso aí, interessantemente, isso eu acertei. mesmo a gente estando próximo da maioria dos países aqui da América do sabendo Sul, bem. os brasileiros se consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um povo latino, mesmo sendo. Número 5, vizinho europeu. Se eu perguntar pra você qual que é o país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha por ali, quem sabe a Itália, ou a Bélgica. Isso aí é louco. Mas, na verdade, é o Brasil. Isso Por causa mesmo, da o Guiana, Brasil né? ele faz fronteira Aham. com a França. É por parte aqui, do estado francês, Lá na né? Guiana Francesa, um Sim. lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como uma região da Só França. vou pausar aqui de novo só pra... Porque, tipo, a gente quase não ouve falar desses países. Eu acho que, sei lá, eles devem ser bem pobres, assim. Sei lá, nunca vejo falar sobre esses países. No caso da Guiana, não é pobre, né? Porque faz parte da França. Sim, mas, tipo... Nunca é falado sobre aquela parte ali, velho. Talvez doido porque pensar assim. não tem uma propaganda muito grande também pra gente, né, no caso. E até porque eu não sei se eles querem que brasileiro fique entrando na União Europeia Mas, de sei maneira lá, tão mas fácil. é bem estranho. Sei Não, lá. o acesso lá é horrível, tá? O acesso é só costeando assim, é bem Outra hora ruim. eu vou pesquisar mais sobre esse país aí pra ver Sim. como é que é. É como se fosse um estado. 3 países. Que nem né? o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. 3 regiões, né? As No pessoas caso, da o Guiana país é a Francesa França, né? são cidadãos franceses Sim. e, consequentemente, Nossa. europeus, tendo aquele passaporte que tanto brasileiro quer. Então, tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão longe. De Macapá, só pegar um ônibus pela BR-156 até Oiapoque, atravessar a ponte e chegou. Número 6, vizinhos não latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda pensar que temos 2 vizinhos que nem língua latina falam. Suriname e Guiana são outros 2 países independentes. Sabe qual é a língua que eles falam? Eles falam surinamês. E eu não tenho noção. Mas eu gostei da camiseta da Guiana. Pra camiseta de futebol ia ficar massa. Aham. Posso dar play? Pode. Deixa nos comentários aí se vocês sabem. Lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda era conhecida como Guiana e tinha briga entre os Inglaterra franceses, e britânicos Holanda? e holandeses Isso. pela região. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana Francesa, a Guiana Holandesa e a Guiana Inglesa. E mais tarde, 2 delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que Esses também três falam aí a línguas gente indígenas não- e crioulo, é que é aquilo uma que eu mistura falei, de tipo, a línguas gente indígenas não- com europeias. E falando Não Se o faz. Brasil já meio que se isola dos países né, que falam espanhol, imagina Aham. esses 3 assim, parece Sim. que são excluídos por todo Eles mundo. são bem isolados. Tipo, quando tu fala América do Sul, tu nem lembra desses países aí. É, É Imagina. doido isso, tipo... é. Pensar que na América do Sul fala inglês ou fala holandês ou Sim. francês, é louco, né? no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto para lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os 2 Ah. países. Doido. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Mas, ainda assim, é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um Japão. buraco Todo reto mundo, no né? chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia tamanho, e cara. quase toda as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku
e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas Fazer uma principais do curva. Japão, É. você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas Olha menores, só no como meio por do- exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para Paraná e cada um PR, colocar uma fatia de não tô pão no errado. chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9. Distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo do que qualquer outro país de outros continentes aí. Mas na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. doido. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10, polos brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. Noronha. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar pra vocês quais são os países Eu que são vi mais algo hoje perto relacionado do a isso. extremo norte do que o extremo norte é Tipo, do traçado sul, um- muitos vão falar só que Venezuela, era traçado Colômbia, assim, as na- Guianas e até a Na França. horizontal. Mas não é só isso não. Dava- O extremo Sim. norte também ele tá mais Se ele perto chegava a do 4.000. Equador, Peru, Deixa eu Bolívia. pausar aqui. Não sei se chegava a 4.000, tipo, traçado aqui. Era mais longe essa parte horizontal que uma medida que fizeram lá, eu acho que era do Marrocos até a Rússia, alguma coisa assim, que também é bem longe, tá ligado? Sim. Aí, tipo, eu só lembrei disso porque eu vi hoje aleatoriamente e deu coincidência de a gente gravar justamente esse vídeo que nem estava planejado. Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto que os Estados Unidos, né? Na verdade, sim, a ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, Caraca. se um dia você estiver bem aqui no 100 Brasil, quilômetros. você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul Que do seu loucura, próprio cara. país. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Aproveitando que hoje falamos de geografia, eu quero apresentar para vocês um canal muito bom que fala de assuntos parecidos e super interessantes. Ele deixou uma mensagem aqui pra gente, bora ouvir. Olá pessoal do Plano Piloto. Você sabia que o Olá pessoal, pareceu uma... Olá pessoal, vou Só cantar uma faltou música. caneta azul. Tá, foi mal, cara, vamos lá. Brasil Pode já falar. foi considerado por especialistas internacionais como um sério candidato a ser uma das próximas superpotências? Para entender essa história e saber como isso é possível, convido você a visitar o Global Politik. Em nosso canal, encontrará vídeos sobre geopolítica, economia, temas militares e cenários hipotéticos envolvendo todos estes assuntos. Eu sou o Elisandro e espero você lá. Valeu, Elisandro. Se vocês quiserem conhecer melhor o canal dele, só clicar no link que vai aparecer aqui no cartão. Mas é isso aí. Se algum dos fatos vocês não sabiam, não se esqueça de dar aquele like, compartilhar, se inscrever, clicar naquele sininho para saber quando a gente vai colocar próximos vídeos, próximos podcasts. Também olha a opção de Seja Membro, que já está disponível. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Muito bom. Esse vídeo eu achei bem interessante, foi Sim. divertido de assistir assim, curiosidade, né? Sim. E Acho eu achei que- bem legal. A maioria dos brasileiros eu acho que não tem noção da dimensão do país. Cara. Sim, com certeza. É uma loucura. Achei bem massa. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo. E é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, é isso. Só não se esquece de se inscrever, deixar o like, eu de sempre. É isso E aí. deixar as dicas também, se você quer ver algum canal aqui que a gente reaja. Exatamente, algum Deixar na canal descrição. específico que você gosta, que acha interessante a Sim, reação, né? e é isso aí. Beleza, então. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo Tchau. junto. Tchau.